Então, estamos começando a gravação. Hoje, sexta-feira, 15 de janeiro, aproximadamente 8h35 da manhã. A gente vai ter uma aula agora de gestão de estoques, onde a gente vai falar sobre níveis de estoque, né? O conhecido gráfico Dente-Serra. É uma matéria interessante, é um ponto bem importante da matéria, porque esse é o tipo de conhecimento que é cobrado em vários momentos, né? Desde o conhecimento para aplicação profissional direta, ou seja, gerenciar estoques em análise bem curta, bem simples, gerenciar esses momentos que esse gráfico mostra para a gente. E esse também é o tipo de conhecimento que é muito explorado em seleções públicas, concursos públicos, seleções de empresas públicas e privadas, né? Como a gente está tendo aqui no nosso meio agora, aqui no nosso ambiente, a chegada de empresas de grande porte e com produções muito, né, com atividades muito importantes, muito significativas, esse é o tipo de conhecimento que, assim, será naturalmente cobrado ou exigido dos profissionais da área de logística, principalmente daqueles que trabalham dedicados à gestão de recursos materiais e estoques, suprimento, abastecimento, né? Então, assim, o que a gente está tendo essa semana, né, desse mês, a gente já tem o início das atividades da Amazon aqui em Santa Maria, já está funcionando o depósito deles, o CD deles, o centro de distribuição. A DHL abriu um CD também em Brasília, está funcionando no CIA, já tem um colega de vocês já está trabalhando lá. A gente tem a União Química, que é uma empresa de fabrica remédios, fármacos, né? Aqui em Santa Maria, que hoje, né, sexta-feira hoje, está começando a produção de uma vacina para o coronavírus, que não vai ser vendida no Brasil por enquanto, porque eles não têm autorização da Anvisa, mas toda a produção deles vai ser exportada. Então já existem mercados consumidores que vão usar essa vacina, que está sendo feita aqui em Santa Maria, em 2 locais no Brasil, em Santa Maria e em Guarulhos, em São Paulo. Uma vacina que é de origem russa. Então, assim, a produção é brasileira, mas toda a tecnologia é soviética, russa. Está sendo feita aqui em Brasília. E a vacina se chama Sputnik 5, coisa de russo. Então, assim, a gente vê cada vez mais esse conhecimento sobre a área de estoques crescendo e aumentando, e a gente vê que um conhecimento profissional sobre esses elementos aqui, esses pontos aqui, são fundamentais. Então, na aula de hoje, a gente vai começar a mesclar um pouco de conhecimento qualitativo e quantitativo. A gente vai usar hoje, por exemplo, as ferramentas baseadas em planilha eletrônica. Para simplificar o acesso de vocês, a gente vai ver aqui, isso tudo pode ser usado tanto no Excel como na planilha do Google, do Drive do Google Planilhas. Os comandos são os mesmos, eu já verifiquei. Então, a gente não vai ter nenhuma perda de eficiência. E é até interessante que vocês entendam que o comando é o mesmo, vocês podem usar isso em Excel, até porque cada vez mais, ou já há bastante tempo, na verdade, o Excel é um conhecimento, ou seja, a habilidade do profissional com o Excel é fator de desempate no processo de contratação. Então, profissionais que sabem usar bem essa ferramenta Excel da Microsoft se saem melhor nos processos de seleção de emprego, conseguindo vagas melhores, inclusive. Mas vamos lá, nível de estoque. Então, alguém quer ler aqui para mim? Me ajudar aqui a ler? Alguém? Vamos lá. Vamos lá, Joana, obrigado. Os estoques, de forma geral, se comportam de forma similar e cíclica, podendo ser traduzidos em momentos descritos no gráfico, conhecido como dente de serra, também conhecido como gráfico curva de serra, dando desenho serrilhado, que representa os principais pontos de gestão de um estoque. Pronto, a gente está vendo aqui o gráfico, olha só, ele sempre tem esse comportamento aqui. Por que a gente diz que é um movimento cíclico? Porque toda a atividade de estoque nada mais é que uma atividade de compor e recompor estoques, ou seja, eu compro produtos, deixo no meu estoque, vou consumindo, ou seja, vou utilizando aqueles produtos, então os níveis dos produtos no estoque vai caindo. Então eu tenho aqui, olha, compus o estoque, os níveis do estoque vão caindo até o momento que eles são recompostos, depois eles vão caindo, são recompostos. Então essa curva, esse gráfico, que lembra esse serrilhado aqui de um serrote, por isso que a gente chama de dente de serra,
Na verdade, ele retrata um movimento cíclico e permanente enquanto o estoque manipular aquele item, aquele produto. Então, tem um gráfico desse para cada item que eu tenho no estoque? Você pode fazer um gráfico dessa natureza para cada item que você tem no seu estoque. Como assim, professor? Se eu trabalho com 150 itens no estoque, eu posso fazer 150 gráficos diferentes? Pode. Se trabalhar com 1.500 itens, você pode fazer 1.500 gráficos diferentes. Gráfico diferente para cada item, ele vai variar aqui conforme a altura, né, a quantidade, o tempo que esse consumo vai acontecer, mas o desenho é sempre similar a uma serra. E ele é sempre cíclico, ou seja, ele sempre se renova porque eu estou sempre acompanhando o movimento de composição e recomposição, consumo do estoque, assim por diante. Entenderam? Se alguém não entendeu, só falar. Então, Professor, opa, vamos lá. então cada item do estoque pode ter o seu gráfico. Pode. E Perfeito. nunca pode colocar todos os itens num gráfico só? Vai ficar pouco preciso, porque vai ficar muito poluído o gráfico, né? Mas você poderia tentar fazer isso sim. Mas o mais importante do gráfico é que ele mostra, digamos assim, mais pedagogicamente, mais didaticamente, o movimento que cada item faz dentro do estoque. Né? Então, eu consigo aqui, olhando para o gráfico, eu consigo estabelecer 5 momentos básicos aqui. Não sei se talvez vocês não enxerguem aí, mas eu tenho 5 pontos básicos que eu gerencio no estoque. Como assim, professor? Olha só. O gráfico é definido de quantidade, ou seja, que eu tenho no eixo vertical quantidade e no eixo horizontal tempo. Ou seja, como a quantidade varia no tempo. E essa variação da quantidade no tempo, eu vou aqui anotando o consumo do item, ou seja, a demanda do item. Eu tenho aqui, então, 5 elementos que eu vou gerenciar. Emax, o estoque máximo daquele item, né? Qual o nível máximo daquele produto no meu estoque, daquele item no meu estoque. Nível mínimo, né? O AMN aqui, qual é o nível mínimo que eu tenho que ter daquele produto no meu estoque. Ponto de pedido, ou PP. Quando é que eu faço um novo pedido de recomposição desse item no meu estoque? TR, tempo de reabastecimento, ou tempo de ressuprimento, ou tempo de recomposição, ou tempo de reposição. Tem um monte de apelido que combina com TR, mas é o tempo que demora entre o pedido e a efetiva chegada do produto no meu estoque. E o ES, ou estoque de segurança. A gente vai ver cada um desses 5 pontos. Hoje, o objetivo do encontro da gente é a gente entender esses 5 elementos, esses 5 pontos. Que são 5 elementos, são 5 pontos que se gerenciam dentro de um estoque. Ah, gerencia o estoque, beleza. Quem fala para mim que gerencia estoque, ele vai gerenciar qual é o estoque máximo de cada item no estoque, qual é o estoque mínimo de cada item no estoque, qual é o ponto de pedido para cada item no estoque, qual é o tempo de ressuprimento, ou TR, simplesmente, né, que cada item demanda no estoque, e qual é o estoque de segurança, se é que existe, de quanto é esse estoque de segurança para cada item. Então, assim, por que eu não posso fazer isso para todo mundo, né, Joana? Por que não pode ser geral para todo mundo? Porque, vejam bem, eu vou ter estoques máximos e mínimos diferentes de item para item. Existem itens que são muito mais importantes para mim, eu vou ter um estoque mínimo muito maior do que outros. Existem itens que são tão mais importantes que eu vou procurar ter um estoque máximo maior do que outros. Existem produtos que são tão menos importantes para mim que eu nem vou fazer falta dele. Se tiver estoque de segurança, ótimo. Se não tiver, beleza também. Fala, João. Foi a Micheline, mas tudo bem. E tudo isso de acordo com o tempo de recomposição, né, professor? Porque... E detalhe, da quantidade de loja que você tem que administrar para entregar aquele produto. Não só a quantidade de lojas, a própria demanda, porque aqui o objetivo, olha só, quando a gente trata desse gráfico aqui, esse serrilhado aqui, ele trata, olha aqui, ó, consumo do item. Entenda, para a gente que trabalha em estoque, a palavra consumo significa demanda, ou seja, a necessidade, o pedido, ou seja, quantos mais pedidos eu recebo. Então, para mim, o que é que interessa? Estabeleceu, olha, você pediu, eu tenho para te entregar. Você não me pediu, eu até tenho no meu estoque esperando que você peça.
Ah, não, pede mesmo. Então, será que eu tenho que ter esse negócio no meu estoque mesmo? Será que não posso? Será que não está na hora de descontinuar a oferta desse item no estoque? Para descontinuar, vai variar também na produção do fornecedor, né? Às vezes sim, com certeza. Né? Essa semana houve um anúncio que deixou algumas pessoas bem preocupadas. Só citando aqui como exemplo, a Ford anunciou que vai sair do Brasil. A Ford está fechando 3 fábricas no Brasil, não vai mais produzir alguns carros no Brasil. Aí muita gente entrou em pânico, entrou em desespero. Poxa, mas eu tenho Ford agora, meu carro vai desvalorizar? Olha, vamos por partes. Né? Primeiro, não foi uma decisão local, foi uma decisão internacional da Ford em geral. Ou seja, eles estão se reconcentrando em alguns tipos de veículos. Alguns tipos de veículos eles não vão mais fabricar em larga escala, porque eles não vão mais vender em larga escala. Mas a grande preocupação, no fundo, dos compradores, das pessoas que começaram a fazer a gritaria, a queixa é: caramba, e se eu precisar de uma peça de reposição para o meu carro? Quebrou, bateu, né? Como é que eu faço? Aí a Ford, não se preocupem. Eu tenho estoque e eu consigo reabastecer os estoques de peças no mundo inteiro. Vocês não vão sentir falta do estoque. Ah, mas eu queria comprar o carro tal. Não se preocupe, você vai poder comprar o carro tal. Só que agora ele está sendo... A fabricação dele é menor. Então não vale a pena fabricar em todo canto do planeta, todos os países. Então, alguns locais vão fazer o carro e outros não. Enquanto isso, alguns carros vão ter a sua produção aumentada também. Então, assim, até que ponto vai sair 100% do Brasil? Eu acho que não vai. Né? O que tudo indica, não vai. Mas vai se reorganizar. E essa reorganização, o que é que leva? A própria crítica dos seus estoques. Ou seja, ela precisa de estoque para quê? Né? Durante muitos anos, a Ford foi uma das poucas montadoras no Brasil. Ela vendia muito carro no Brasil, até porque havia muito poucas montadoras de carros no Brasil, muitas poucas fábricas de automóveis no Brasil. E hoje isso não é verdade. Hoje existe uma infinidade de carros na rua, circulando na rua, porque tem uma quantidade, uma oferta gigantesca de carros também. Então a Ford ela perdeu espaço no mercado até por concorrência entre as montadoras. E aí ela tem que se reorganizar mesmo, porque se não se reorganizar pode entrar em risco de ter mais problemas, né? Fala, Joana. Eu li em algum que ela ainda vai ficar 5 anos produzindo justamente isso daí, né? Reposição, Sim. peças de reposição. Por lei, ela é obrigada a manter a oferta de peças de reposição por no mínimo 10 anos. Por no mínimo 10 anos. E a gente sabe que a maior parte dessas peças de reposição também tem similares de outras fábricas, que não coloca em risco quem tem esse tipo de carro, dessa montadora. Muito pelo contrário. Né? Você tem aí uma gama enorme, e até porque a tecnologia de automóvel está mudando, né, gente? Hoje o mundo inteiro está procurando fazer carro elétrico, e a gente ainda está... A oferta de carro elétrico no Brasil é muito pequena, né? Em comparação aos outros estados, aos outros países, na verdade, é devastadora, né? Não é nem tão pequena. Não, já está proibido fazer carro a gasolina e a diesel na Europa já a partir do ano que vem. Só pode ser construído, fabricado carro elétrico lá. Talvez seja isso que ela está saindo no Brasil para poder investir nessa área. Pode ser. Aí, quando no Brasil a lei estiver em vigor, ela vem para cá com tudo, entendeu? Sendo a primeira no Brasil. Pode ser também, né? Pode ser também. Eu acho que vai ser por aí. E ele está fabricando agora, por enquanto na América Latina, só está fabricando na Argentina e no Uruguai, são mais na Argentina, na verdade, caminhonetes, que é o tipo de carro que também vai ter grande problema, porque além de não ser elétrico, gera uma quantidade de gás poluente absurda, né? Tem gente que diz, não, mas eu não vou ter. É fria, esse é o tipo de coisa que está se reinventando. Logo, logo, a gente vai ter uma matriz elétrica muito maior, vai ter uma condição elétrica muito maior. E olha, eu vou ser bem sincero, ainda bem que não está produzindo ainda, viu, Michelin? Mas o senhor acha qual o melhor, esse tipo de carro que a gente tem no Brasil ou elétrico? Elétrico, muito melhor. Elétrico, muito Muito melhor, melhor. né? Eu não estou indo nem pela questão de poluinte, mas assim, até de manutenção. O carro elétrico, o motor, ele funciona de outra forma. Então, o motor não sofre desgaste, porque o motor a combustão ele gera atrito, gera desgaste. Então, quem tem carro
combustível nem se toca, que é o meu caso, e a menor parte das pessoas tem carro a gasolina ou híbrido, né, a gasolina e álcool. Boa parte da dor de cabeça que a gente tem de mecânica do carro, justamente porque ele é gasolina. As peças se desgastam. Se fosse elétrico, o nível de desgaste é mínimo. Basicamente, você vai ter que trocar no seu carro é bateria e pneu. Mais nada. Uhum. Agora, E ele é mais barato para comprar? não, hoje é caro. Hoje ainda está caro porque é uma tecnologia nova. Hoje o carro elétrico é muito caro. Mas daqui uns 3 anos já está produzindo em grande escala, ele já baixa o valor. Não, já começou a produção em grande escala, só que a escala ainda está pequena, mas essa escala vai aumentar, a gente vai ver. Agora, olha só, Micheline, ainda bem que a gente não tem esse carro elétrico, porque a gente não tem energia elétrica para abastecer carro. Isso que eu ia falar, como é que é a energia? Você vai ligar o seu carro na tomada e chegar em casa. Olha que maravilha. Uhum. Aí seu carro fica abastecendo lá à noite, carregando à noite a bateria, depois você vai sair de casa, você tira ele da tomada, ele tem uma autonomia de 400 a 600 quilômetros, quando você vai rodar, eventualmente você vai carregar ele na rua, em algum local para recarregar, e a recarga é um pouco lenta, e normalmente quando você voltar para casa, para o seu estacionamento, você vai deixar ele carregando à noite ou no período maior. É. Aí o sistema esse sistema de placa solar tem que funcionar, né? Tem que funcionar, porque a sua conta de luz vai explodir. É. Né? Entendeu? Agora, em compensação, olha só, não tem mais posto de gasolina, né? Uhum. Não tem mais troca de óleo, porque não precisa trocar óleo, não vai usar mais óleo. Economia, assim, por outro lado, é uma economia e tanta, né? Você ganha de um lado, perde do outro, ou seja, existe uma troca, não existe uma compensação. Ganha-se de um lado, perde do outro. Na média, a situação não sei se equilibra, mas você abre mão de um custo para ter outro custo. Sim. Né? Mas, professor, Sim. assim, a tecnologia, é lógico que qualquer carro que tem uma nova tecnologia, para a gente, eu penso assim como consumidora, Uhum. é melhor, porque assim, tem uma diferença, o carro manual é o carro por condições muitas das vezes que a gente tem, né? Mas Sim. a gente, quem não quer dirigir um carro em automático que só acelera e freia, que tem computador de bordo, tem GPS, mil e uma coisa dentro, aí isso é muito grande. Mas o preço, né, é complicado quando se trata de custo, porque lá no país lá fora, geralmente o preço pode ser muito mais em conta. Agora, tudo que entra para o Brasil chega desanima, porque em média aí um carro que você quer, um carro que esteja uma tecnologia boa, você vai pagar uns 70 mil reais. Dependendo do carro, né? Que é automático, que tem isso. Imagina um carro elétrico, quanto é que iria pagar? Quando vocês forem estudar comércio exterior, lá, logística internacional, vocês vão ver como é que calcula o imposto. Você vai entender exatamente lá por que o preço é esse. Né? E quando a gente fala assim, a gente precisa de imposto para quê? Pois é, só que para a gente cortar imposto, é o sonho de todo mundo cortar imposto. Então a gente tem que partir para uma outra filosofia inclusive de Estado. Qual é o Estado que eu preciso? Qual é o tamanho do governo que eu preciso? Até para poder cortar imposto. Porque o imposto só tem uma finalidade, não tem Estado. Professor, mas será que essa reforma tributária que já tem anos, né? Tem um tempinho que eles estão querendo fazer. No caso da Ford, é lamentável a gente ver que vai, tipo, algumas vai fechar, são as 3, né? Assim, Sim. o desemprego vai estar muito mais, entendeu? Eu não sei se é só a Ford, mas vai ter as empresas aqui que chega um dia vai querer sair. Mas será que se fizer essa reforma tributária, ajudaria essas grandes empresas que são investidores, que trazem o seu mercado de fora para o Brasil? Ajudaria sim. Ajudaria sim. A gente precisa, na verdade, de um Congresso que entenda isso. E só quem faz reforma de legislação é o Congresso. Precisa de um Congresso que entenda que eles têm que repor, eles têm que recompor os impostos brasileiros. Não adianta você cobrar imposto de tudo, de forma geral, e dar benefício para uns e não dar benefício para outros, né? Você tem que ter um Estado que seja justo. Então, assim, entra aqui, está em discussão, na hora que você vai pensar em estoque, a gente está falando aqui sobre níveis de estoque. Se eu for considerar, por exemplo, estoques públicos, estoques de empresas que dependem dessa realidade, como montadores de automóveis, sistema de saúde, estoques de abastecimento de alimentos, eu tenho essa mesma lógica aplicada aqui, e eu tenho dinheiro parado, porque todo estoque significa capital parado, e o capital parado gera impacto em vários outros ambientes. Agora, a lógica tributária está envolvida aqui dentro. Então,
Qual é o tamanho de imposto? E aí dá toda a crítica de por que eu tenho esse imposto, qual é a finalidade do imposto, para onde esse dinheiro vai, como é que ele é usado, etc. Percebam, a gente está numa discussão meramente microeconômica aqui, ou micro de aplicação empresarial local, bem objetiva, e a implicação disso, numa cadeia maior de distribuição, vai para tudo que é lado. A filosofia básica de como a coisa funciona, começa dessa observação micro. Por que eu tenho que ter estoque mesmo, né? Aquela primeira coisa que a gente resolveu. Não é que eu decido, não, tem que ter estoque? Preciso. Agora vamos gerenciar. Então, aqui no Dente Serra, os 5 pontos. Então, na hora que eu tenho a certeza que eu preciso do estoque, agora eu vou entender o que é que eu tenho que gerenciar dentro desse estoque. E aqui entra o problema. Você tem que ter um estoque mínimo, sim. Por que é o mínimo? A gente vai ver por que é máximo. Vamos entender. Vamos lá. Então, seguindo. Nesse gráfico é possível observar os principais elementos. Contudo, para melhor observar esse comportamento, alguns elementos devem ser observados por não existir alteração de consumo no tempo T. Eu estou considerando um consumo, ou seja, uma demanda normal para aquele gráfico funcionar. Não ocorrem falhas administrativas que provoquem atraso, ou seja, aqui tudo acontece, para aquele gráfico funcionar daquele jeito, tudo acontece como esperado, de uma forma natural e contínua. O fornecedor nunca atrasa a entrega, ou seja, o fornecedor é confiável, porque qualquer uma dessas coisas faz com que aquele gráfico lá serrilhado ele se altere, ele oscile. Nenhuma entrega do fornecedor é rejeitada pelo controle de qualidade da empresa que recebe, ou seja, o fornecedor manda aquilo que eu quero na qualidade que eu quero. Se isso tudo acontecer aqui, se esses 4 elementos acontecendo aqui, aquele gráfico dentro de serra, né, aquele gráfico aqui, ele vai ficar bonitinho desse jeito aqui, ou seja, uma demanda constante, o fornecedor entrega aquilo que eu quero, eu estou vendo aqui tudo direitinho, não existe alteração, o processo funciona direitinho, beleza. Só que a gente sabe que isso raramente acontece, né? Ou isso tem forte chance de não acontecer assim. Mas, enfim, vamos considerar que para esse gráfico possa acontecer dessa forma, esses 4 elementos estão acontecendo. Né? Então, vamos lá, quem quer ler para mim aqui? O gráfico representa o movimento de cada item no estoque ou de cada SKU. SKU. Ou unidade de manutenção de estoque. Isso. Nele podem ser observados os principais elementos gerenciáveis e verificáveis de um estoque. O gráfico se organiza em função da quantidade e tempo relativo à entrada, permanência e saída das SKUs no estoque. A SKU, né, na verdade. Aqui tem um linkzinho, depois se vocês forem pegar lá no site, no MEAD, né, você pode clicar aqui e leva para um site dizendo que é SKU, Stock Keeping Unit. É o nome que eu chamo cada produto. Porque, por exemplo, vamos imaginar o seguinte, na verdade, eu não gerencio quantidade de itens no estoque, eu gerencio quantidade de SKUs no meu estoque. O que é isso, professor? Vamos imaginar o seguinte. Eu tenho lá no meu estoque leite, eu trabalho no mercado, eu tenho leite. Eu tenho de uma fábrica, de um fabricante de leite, eu tenho lá, ofereço o leite normal, o leite tipo A, o leite desnatado e o leite semidesnatado. Então, quantas SKUs eu tenho no meu estoque? 3. 3 por quê? 1, leite normal. 2, leite desnatado. 3, leite semidesnatado. Ah, mas o leite normal tem, daquela SKU, 4.000 itens no meu estoque. Tem 4.000 litros no meu estoque. Ah, da SKU2 eu tenho quanto? 2.000 litros no meu estoque. Da SKU3 eu tenho 2.700 litros no meu estoque. Ah, professor, mas é só assim só. A SKU diz respeito ao tipo de item. Então, muitas empresas, com o passar do tempo, na verdade, elas foram trabalhando, desenvolvendo novas SKUs, ou seja, novas naturezas de produto. Mas por que fazem isso? Para aumentar a oferta dos produtos, para aumentar a oferta dos itens no mercado. Então, já estão vendo que o primeiro item que vocês vão parar para ver depois da aula é procurar uma definição de SKU, e a gente vai voltar a bater papo sobre o que seja uma SKU na próxima aula. Tá certo? Mas vamos lá. Está aqui o nosso gráfico. Alguém perguntou? Desculpe. Fala, Micheline. Não, tranquilo. Beleza. Está aqui o nosso gráfico dentro de serra com os nossos 5 pontos gerenciáveis. Olha aqui o Dana.
De novo, um gráfico de quantidade por tempo. Onde eu tenho aqui o quê? O movimento que cada SKU faz no estoque, ou seja, de consumo, recomposição, consumo, recomposição, consumo, e aí vai indefinidamente. Até o momento que esse item não faça mais parte do meu estoque. E aqui, então, eu tenho 5 pontos. Emax, ou estoque máximo, EMN, ou estoque mínimo, PP, ou ponto de pedido, PR, tem um monte de apelido para ele, mas vamos chamar ele de TR, e o ES, o estoque de segurança. Beleza. Então, voltando aqui a SKU, é uma expressão ligada à logística de armazenagem que designa os diferentes itens guardados em um estoque que podem ser demandados e gerenciados. Por exemplo, normalmente um posto de gasolina pode trabalhar com 4 SKUs: gasolina, gasolina aditivada, álcool e diesel. Já um armarinho pode trabalhar até com 12.000 SKUs, porque eu tenho 12.000 diferenças de itens lá dentro do armarinho. Qualquer mínima diferença de mercadoria gera uma SKU diferente. Mesmo sendo uma mesma marca, né? Mesmo sendo de um mesmo elemento. Então, são geralmente designados por códigos alfanuméricos usados pelos comerciantes para identificar os tipos de produtos e as suas variações. Então, tem o botão tipo 1A, botão tipo 2A, botão tipo 32B e assim por diante. Comuns e popularizados pelo comércio eletrônico, a adoção desses códigos auxilia a garantir a identificação de cada item no meu estoque. Porque não é que eu tenho controle ou alfabético ou alfanumérico, eu crio código para cada produto. Então, não vou mais chamar o produto pelo nome, mas por um código, que pode deixar o troço muito mais simples, muito mais objetivo. Né? Mas vamos lá. Então, vamos para os elementos que a gente gerencia. Primeiro, estoque máximo. Quem lê aí para mim, por favor? Identificado como estoque máximo, trata da maior capacidade de SKU. SKU em estoque. Bom. O estoque máximo é, então, maior capacidade que um item pode ser estocado. Isso é dado normalmente em função de espaço disponível, capacidade financeira que uma empresa tem de imobilizar o seu capital, né? Isso. E em função de perecibilidade da SKU. Não adianta eu querer comprar muito alface se eu não vou conseguir vender essa quantidade enorme de alface que eu estou colocando no meu mercado. O alface é um troço que vence praticamente do dia para a noite, né? Então, eu tenho que receber um pouco todo dia e ter um pouco para vender. E se faltar, eu ajusto no meu próximo pedido. Vou vendo lá a minha relação de oferta e demanda. Então, não adianta eu guardar as coisas indefinidamente no meu estoque se isso aqui não vai aguentar, se vai vencer, vai estragar dentro do estoque, ou seja, perecibilidade. Eu quero comprar 1 milhão de peças. Você tem espaço para guardar 1 milhão de peças? Você tem capacidade financeira para comprar 1 milhão de peças? Não, eu consigo comprar 10 peças. Então, não adianta você comprar 1 milhão. Você vai comprar 10 peças. Porque você tem espaço para 10 peças. Você tem capacidade financeira para 10 peças. Mas eu preciso de 1 milhão. Você não tem 1 milhão. Então, em nenhum momento, o estoque ele pode ser Entenda, o estoque para algumas empresas significa, inclusive, a decisão se vai contrair dívida ou não. Tem empresa que contrai dívida para montar estoque, o que é uma loucura. Porque na hora que contrai dívida para montar estoque, já está desrespeitando o primeiro critério do estoque. Financeiro, possibilidade financeira. Professor, mas tem muita empresa que precisa daquele estoque, faz empréstimo, faz investimento e monta o estoque mesmo se endividando. Tem, mas ela tem que ter clara que existe um risco e que isso deve ser feito de forma muito bem pensada. Ninguém faz o estoque máximo, promove estocagem de itens sem saber por quê. E, obviamente, você já propõe o estoque máximo em função do quê? Da natureza do item, da demanda dele. Né?
Ah, professor, tem muita empresa que num primeiro momento, principalmente quando está sendo, quando está iniciando as suas atividades, imagina aquele empreendedor que começou a sua vida agora, montou a sua empresa naquele momento. Ele simplesmente não sabe quanto é que ele vai ter de consumo máximo naquele ponto, naquele item. Imagine que uma pessoa agora chega e resolve comprar uma carrocinha de cachorro-quente. Nunca mexeu com isso, nunca trabalhou com isso, mas resolveu comprar uma carrocinha de cachorro-quente por vários problemas ou vários motivos. De repente porque ficou sem emprego, de repente porque é por necessidade, de repente por oportunidade. Ele descobriu que alguém estava querendo vender, e ele se achou, não, está um preço bacana, eu acho que é comida não tem tanto problema, eu vou comprar uma carrocinha de cachorro-quente. Aquela ideia básica de todo mundo, ou seja, né, aquele imaginário comum de que comida não tem problema, ou seja, trabalhar, né, empreender vendendo comida não tem problema. Algumas pessoas acham isso. Aí o camarada vai lá e pega. Ele decide ir lá para a porta do nosso campus vender cachorro-quente. Ele já fez isso alguma vez? Não. Tem alguém que faça isso lá? Não. Mas ele resolve fazer isso. Aí a pergunta que fica é: quanto é que esse cara tem que comprar de salsicha? Quanto é que esse camarada tem que fazer de molho por dia? Para o primeiro dia, principalmente. Quanto é que esse cara tem que comprar de pão? Ele não sabe de nada disso, ele não tem histórico, ele não tem dado, então ele não tem como prever a demanda baseada em dados passados, porque não existe dado passado. E ele vai montar um estoque, né? E ele vai dizer, não, vou colocar aqui, sei lá, 150 pães. Se o cara está prevendo a produção de 150 pães, então ele tem que ter, no mínimo, quantas salsichas? 150 salsichas. Tem que ter molho para quanto? No mínimo, 150 cachorros quentes. E ele vai fazendo. Será que tem espaço na carrocinha para fazer isso tudo? Vai ver que não. Provavelmente não. E o que é que ele faz? Ele compra a si mesmo? Percebam, a definição de um estoque máximo pode ser simplesmente substituída por um processo de renovação. Como assim? Em vez de comprar tudo de uma vez, por que eu não compro em quantidades menores, mas compro mais vezes para poder recompor esse estoque? Isso reduz um pouco a capacidade, isso reduz a necessidade de um estoque máximo grande. Então, em vez de comprar 150 pães de uma vez só, por que eu não compro 50 pães agora e qualquer coisa eu vou lá e compro mais 50 pães? Depois, se for o caso, eu compro mais 50 pães. Em vez de fazer uma compra só, por que eu não quebro a minha necessidade inicial que eu estipulei, que eu achei que era de 150? Por que eu não faço aqui uma quebra em 3 compras? Eu reduzo a capacidade máxima do estoque. Eu não preciso guardar de 150 pães, 150 salsichas, molho para 150 cachorros quentes. Faço para 50, como posso fazer para 25, como posso fazer para 15, para 10. Tudo depende do quê? Da minha capacidade de renovar o meu estoque. Estão entendendo o que eu estou falando? Sim, estou. Você concorda, Michelinha? Concordo. Quebrar, né? Porque não sabe como é o primeiro dia, não sabe como é que vai ser a reação do consumidor. Exatamente. Ele tem que trabalhar com prudência, né, no caso. Ele tem que começar a observar o problema dele a partir dali, né? E depois ele vai ajustando os números dele, né? Uhum. Até para saber o seguinte, pô, será que eu comprei uma carrocinha pequena? Será que eu poderia ter comprado uma carrocinha maior, de repente, que tenha maior capacidade de guarda de produto? Talvez a expectativa dele, professor, que está muito alta. Porém, para você cortar, né, de 50 em 50, você tem que analisar aquilo ali. Se você vendeu na primeira noite 50 e teve uma procura de pelo menos mais 20, mais 30, aí vale a pena você observar se você tem um local próximo que você possa comprar, para que você tenha acesso a isso, né? De uma coisa mais rápida. Exatamente. Exatamente. Então, assim, definição, né? Uma preocupação é você fazer o acompanhamento da gestão para saber o seguinte, vem cá, qual é o tamanho da minha operação? Não é que eu sei qual é o tamanho da minha necessidade de operação, por observação ou por, né, comparação de números, se eu estou lá registrando quanto foi que eu tive de venda no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, quantos pedidos eu atendi, quantos pedidos eu deixei de atender também. É importante também ter essa percepção de qual foi o nível de recusa de atendimento. Né? Olha, tantas pessoas vendo para cá, 30 pessoas vendo aqui, eu não tinha mais o que vender. Mas eu estou vendo aqui que teve mais 30. Então, eu já começo a ver que no dia seguinte vou repor mais 30? Não sei.
De repente eu posso repor mais 15, mais 20, vou chegando, não sei se essa demanda daquele dia vai se repetir. Então a pessoa vai acompanhando e vai observando um processo de evolução, estabelecendo o seguinte, olha, então qual é a capacidade máxima que eu preciso ter? E não só a capacidade máxima, também qual é a capacidade mínima. A gente vai ter nos outros pontos também. E isso vai variar, né, professor? Porque ele chegou no primeiro dia, ele não divulgou, ele não avisou, ele não informou. A procura no primeiro dia, ela talvez não seja uma base ideal para a próxima compra. Porém, a partir daquele momento, aí sim ele pode se basear como ele está divulgando, como ele está demonstrando, como ele está dizendo para as pessoas, eu estarei aqui a partir de hoje. Perfeitamente. Isso é válido para qualquer tipo de negócio, tá, gente? Então, imagina assim, estou falando aqui calcinha de cachorro-quente como um exemplo. Eu poderia estar falando, por exemplo, de um camarada aqui que faz pintura de carro. Como é que esse camarada vai saber quanto que ele tem que ter de tinta, que tipo de tinta, quais são as cores de tinta? Borracheiro, que tipo de acessórios ele tem que ir lá fazer a borracharia dele? Sei lá, eletricista, que tipo de ferramentas, equipamentos, produtos esse camarada vai ter que ter guardados no seu depósito histórico para poder prestar aquele serviço. Isso é válido para prestação de serviço, para comércio, para produto. Professor, serviço, tem muito serviço que para poder ser prestado, demanda produto físico. Eu acho que o principal detalhe dele aí é a constância, né? Sim. É a constância em que ele se encontra a partir daquele momento. Eu acho todo empreendedor, porque eu estou olhando para ele como um empreendedor inicial, né? Ele tem que estar em constância, porque se ele não tiver, ele vai acabar em decadência. Com certeza, com certeza. E aí não só a constância, ou seja, qual é a natureza dos itens que ele trabalha e qual é o nível de estoque que ele produz, porque às vezes ele vê o seguinte, olha, desse segmento aqui de mercado não vale a pena atender, eu vou atender outro. Então, por exemplo, chega aqui o cara com a calcinha de cachorro-quente, ele chegou com a expectativa do tipo, não, eu vou estar lá de manhã, de tarde, à noite. Aí tá vendo o seguinte, olha, de manhã, né, final da manhã, hora do almoço, o nível de concorrência é muito grande, existem mais pessoas vendendo outros tipos de alimento aqui, eu não consigo vender de forma adequada. Eu tenho um nível de gasto muito maior para estar aqui no meio-dia do que à noite. Então, eu prefiro vir à noite, que o nível de concorrência é menor, eu tenho mais demanda para o meu produto. Então, existe uma série de conjugações, uma série de fatores de decisão gerencial envolvidos nisso, que são mais facilmente percebidos quando eu tenho esse gráfico de serra sendo acompanhado. Eu sei qual é o máximo que eu preciso, qual é o mínimo, qual é a minha demanda média, qual é o meu consumo médio. Eu começo a entender que essa relação aqui, ela é complexa, ou seja, um elemento interfere no outro. O elemento se liga no outro. Mas vamos lá. Então, estoque máximo. Está aqui a definição do estoque máximo. Olha só. Uma formulação possível. Já vamos ver fórmulas hoje, hein? Já vamos ver a aplicação de fórmula hoje. Não vou para quadro, vamos usar tudo Excel, sabe? Daqui a pouco a gente vai para a planilha. Então, a formulação possível sobre o estoque máximo indica que devem ser... que devem ser considerados o estoque mínimo, ou seja, a menor quantidade que eu tenho que ter no meu estoque, mas o lote de compra, ou seja, qual é a quantidade mínima que o meu fornecedor me entrega. Então, às vezes eu estou no mínimo, mas o meu fornecedor ele não me vende um pão que eu, cada vez, né? Voltando lá para o cachorro-quente. O mínimo que esse camarada me vende é um pacote com 12 pães. Como assim? Toda a compra que eu faço com ele é de múltiplos de 12. 12, 24, 36, assim por diante. Mas eu só preciso de 5. Paciência. Ele só vai te vender 12. Ele não vai vender um meio pacote. Então, o que é que você tem? Você tem o seu estoque máximo, vai ser uma relação entre o seu estoque mínimo mais um lote de compra que você vai comprar. Ou seja, mais uma compra. Então, no mínimo, você tem que ter aqui de estoque quanto é que é? Espaço para ter o seu estoque mínimo mais um lote de compra. Esse lote de compra pode ser econômico ou não, tá? Porque existe lá em compras, vocês vão ver lá, para vocês fizerem matéria de compras e aquisições, a formulação do lote econômico de compra. Mas aqui, para a gente, o lote de compra ele pode ser do tipo econômico ou não econômico. Mas simplesmente um lote definido pelo fornecedor. Olha, o fornecedor tem regra, ele só fornece dessa forma, a quantidade mínima de compra dele é de tanto. Ou você compra ou não. A sua opção de comprar é sim ou não. Só vende quantas peças? Só vende de 15 em 15, de dúzia em dúzia, de 10 em 10, de 1000 em 1000. E a sua opção, comprar ou não comprar. Opção, mas não tem outra opção? Tem. Procure outro fornecedor. Desde que ele tenha qualidade, de acordo com o que você usa.
você espera, você precisa. Preço adequado, né? Você comporte a sua produção e não te interfira negativamente em termos de custo do seu processo, troque para outro fornecedor que te entrega uma quantidade menor, eventualmente. Mas isso é fácil acontecer? Não. Não é fácil acontecer. Não é fácil acontecer, não. Professor, eu tinha um sério problema com a linha têxtil, porque para a gente comprar toalha, ela só vinha em grandes lotes. Sim. E para comprar esse volume, ele tinha que ser comprado pela sede lá em São Paulo, para aí sim conseguir redistribuir dentro das lojas da rede, por causa exatamente disso daí, do volume que ela vendia. A que vendia menos, o valor, apesar de tudo, a empresa ser nacional, era maior. Sim. Sim. Apesar de vir, né? Sim, isso é um grande problema. Então, você tem, por exemplo, nessa realidade que você relatou aqui, o que é que me sugere, o que é que eu posso entender? Você tem, na verdade, uma compra centralizada e você tem várias lojas que vão revender esse produto, toalha. Isso Então, mesmo. na verdade, quando você está precisando de toalha aqui, não seria mais negócio a própria central da empresa, a sede da empresa. Então, eu vou pegar e vou remanejar o estoque desse item aqui. Tem um local que não está vendendo tanto, vou tirar desse local que está vendendo tanto, vou mandar para Brasília, que está vendendo mais, e eu equilibro a minha relação de estoques. Por quê? Porque Isso. simplesmente chegar num ponto que não vale a pena comprar, porque o lote mínimo, o lote de compra, é muito alto, é muito grande e vai me dar problema de estoque, ou seja, eu vou acabar ficando guardado, estocado de produtos que não tem giro, que sai pouco. Então é mais fácil pensar em remanejamento de estoques. Para quê? Para baixar a necessidade de um estoque máximo grande. Justamente, era justamente isso. Isso é uma atividade também normal e salutar, ou seja, olha aí, já estamos gerenciando o estoque máximo. Qual é o estoque máximo que eu tenho que ter? Camarada, tem que ver. Qual é a realidade? Como é que é isso? Né? Então está aqui. O lote de compra considerado pode ser econômico ou não, inclusive considerando as quantidades mínimas que o fornecedor entrega. Nas condições normais das operações, o estoque irá variar entre os limites máximo e mínimo, considerando os momentos entre a compra e o consumo. O dente de serra, entre ponto máximo e ponto mínimo do dente de serra. Normalmente o estoque varia sobre esses pontos. Esses níveis aqui considerados do ponto de vista das operações ou produção não levam em consideração aspectos de ordem financeira, conjuntural, especulação ou investimento. Ou seja, quando eu vou para a definição do estoque máximo, eu não vou levar em consideração a questão financeira, vou levar necessidade. O que eu estou considerando? Necessidade de operação. Conjuntural, hoje é melhor comprar, amanhã é melhor... Não. Eu lembro necessidade de produto. Eu vou comprar porque eu vou especular preço. Eu comprei muito álcool gel quando ninguém queria e agora eu vou vender por um preço mais alto. Não. Eu vou considerar demanda. Especulação é um problema econômico à parte. É uma situação econômica à parte. Né? Eu vou comprar aqui porque eu vou investir, que eu estou comprando barato hoje para usar amanhã. Não. Considere a sua necessidade. Investimento não é a visão do estoque pensar em investimento. A função do estoque é abastecer operações, abastecer produção. Nada mais, nada menos. Eu compro por quê? Porque eu preciso. Por que eu tenho determinado item no estoque? Porque eu ofereço esse item para a minha produção, para o meu cliente, meu consumidor também. E quanto é que eu tenho que ter no meu estoque? Qual é a minha previsão média, qual é a minha previsão esperada de demanda? É isso que eu tenho que preocupar. Não. Demanda. Qualquer outro fator diferente, esquece. Sofre influência da capacidade de armazenagem disponível, né? O espaço que eu tenho para guardar, claro que sofre, um aspecto físico da minha organização, quanto eu tenho de espaço para fazer guarda de estoque, para fazer armazenamento de produto, e o seu dimensionamento, ou seja, como é que eu faço esse calculador de compra, etc. Vamos lá. Quem não entendeu? Pensem. E já vou fazer aqui o primeiro corte, então, tá? A gente falou a gente fazer pequenos videozinhos, mas hoje a gente vai fazer o primeiro corte aqui agora.